Lula pode vir a ser candidato na eleição presidencial de 2022? Uma pergunta. Sim, pode ser que ele venha a ser candidato. Vamos refletir sobre esse assunto nesse vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos do canal e chame os amigos para tomar parte neste canal do YouTube. Veja, é fato que Lula pode ser candidato. Tem aí a iminência, está próximo o momento de julgar a suspeição de Moro na turma na turma do Supremo, na qual está lá Gilmar Mendes e Lewandowski, Fachin, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Gilmar Mendes vem dando sinais de que vai pautar, ele decide, olha, vou botar na pauta, ele preside a turma. Então, a votação será tal dia, tal hora. Tá? Ninguém sabe o que vai acontecer, quer dizer, tem 2 votos que nós já sabemos, Fachin e Carmen Lúcia, né, contra a suspeição de Moro, e 2 votos a favor da suspensão de Moro, Gilmar Mendes e Lewandowski. Se Celso de Mello não votar, ele não compareceu numa votação recente que teve na segunda turma, fica 2-2. Se ficar 2-2, o benefício é do réu. Feito este acórdão, imediatamente o processo é cancelado na primeira instância. Não há sequer necessidade de pedido da defesa de Lula para que os processos sejam anulados. Ele vai ter que recomeçar na primeira instância. E agora o juiz que está lá não é um Sérgio Moro. Então Lula, né, votada essa suspeição, se der 2-2, Lula poderá ser candidato em 2022. E aí alguns vão dizer, não, mas Lula já está mais velho, né? Não vai querer ser candidato. Olha, ambas as afirmações são verdadeiras. A idade não é um limite para que a pessoa seja candidata, né? Mas sim a sua saúde, a sua energia. Então, nesse aspecto, o argumento da idade não procederia. Mas pode proceder, não tem a menor dúvida, o argumento de Lula não querer ser candidato. Ele já foi presidente 2 vezes, ele é adorado, né, tem uma boa avaliação. Eu fiz uma pesquisa, né, de vez em quando eu tenho a possibilidade de colocar no questionário, né, tudo tem custo, uma pesquisa nacional no início de 2018, e fiz a seguinte pergunta. Afirmei lá, era 2018, eu disse, olha, antes da presidência de Dilma, antes da presidência de Michel Temer, Lula foi o presidente da República, de tal a tal data. Como você avalia o governo Lula? Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo. Ótimo e bom era 65%, isso em março de 2018. Ele chegou a atingir 80% em 2010, no finalzinho, depois caiu e ficou parado ali em torno de 65%. Então ele é bem avaliado, o governo que ele fez continua bem avaliado até hoje. Não tem nada de surpreendente nisso, para quem teve 80% quando ainda era presidente. Então isso pode ser fundamental para que ele dispute a eleição, né, e venha a ser eleito. Mas também pode ser algo importante para que Lula diga, olha, eu tenho essa minha imagem, eu já sou um ativo importante do partido, eu já fiquei para a história, eu não quero ser candidato, é hora de haver um outro candidato, sou candidato desde 1989, então ele também pode se recusar. A questão não é essa, a questão é que ele será muito pressionado pelo PT. Ele será muito pressionado pelos seus pares. E político é político. Político cede à pressão. Faz parte da política, o político vive sob pressão. É claro que político tanto resiste às pressões, quanto cede às pressões. Né? Lula, diante da emenda, vamos supor, né, são etapas. Votada a suspeição de Moro. Sim, Moro é suspeito. Lula pode ser candidato. Lula não quer ser candidato porque acha que já fez o que tinha que fazer, é hora de que o PT tenha outro candidato. Aí ele é pressionado pelo PT, ele vai lá e decide ser candidato. Ainda teria a possibilidade de ele colocar como vice aquele para o qual ele gostaria de passar o bastão. Então ele projetaria nacionalmente, independente do resultado da eleição de 2022, o nome de seu vice, né, do seu parceiro de chapa. Tá? E aí eu vejo as pessoas, essa possibilidade se aproximando,
e já começou todo esse debate. A polarização, Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, Lula-Bolsonaro. É bem interessante que esse debate sobre a polarização, o Brasil foi polarizado entre PT e PSDB desde 1994. E a polarização nunca foi um problema. Nunca se questionou a polarização PT-PSDB. Enquanto foi ela, não havia reclames, não havia essa chiadeira geral que se diz, não, mas não é possível a polarização Lula-Bolsonaro, é porque as coisas mudaram, né? Então Lula teria se tornado um radical, que nunca foi, não é, né, um político super moderado, alma de político moderado, e Bolsonaro representa a direita. A polarização Lula-Bolsonaro nada mais é que a reprodução da polarização PT-PSDB. Lula é o principal emblema, o principal líder, o principal político que representa a esquerda, e Bolsonaro é o principal emblema, o principal político, o principal líder que representa a direita. É uma polarização que existe em todos os países do mundo, né? É possível romper essa polarização? Sim, talvez seja possível, né? Que venha alguém e tente fazê-lo, né? Pode ser difícil, mas impossível talvez não seja. É necessário se destacar nacionalmente com alguma coisa, é necessário, enfim, aparecer. Bolsonaro ficou aí, né? Antes de ser candidato a presidente, ele falava aqueles absurdos todos que todos nós já conhecemos da época de deputado federal do Baixo Clero. E isso fez com que ele aparecesse. O PSDB, na minha visão, o PSDB não cuidou de seu eleitorado, né? Em particular do eleitorado de São Paulo. O que significaria ter cuidado do eleitorado? O governo do PSDB em São Paulo tem tido um desempenho melhor do que teve, não que Geraldo Alckmin, antes da eleição presidencial, tenha sido mal avaliado. Ele não era mal avaliado, mas a avaliação dele era, né, como a gente diz na linguagem, né, um reme-reme, não era nem boa nem ruim, era ok, legal. Né, ele teria que ter tido um excelente desempenho, um governador que se destacasse para seus eleitores no estado de São Paulo, que inventasse políticas públicas inovadoras, tais políticas públicas teriam que ter tido repercussão no Brasil inteiro. Isso não aconteceu. Né? Isso não aconteceu. Então o PSDB perdeu seu eleitor para Bolsonaro, que bateu forte em alguns elementos de comunicação esse que chamaram para ele o eleitor conservador, o eleitor de direita, por meio de pautas morais, da pauta típica conservadora. Qual é a pauta típica conservadora, né? É a pauta, a gente fala dos costumes, mas vai além disso, né? É uma certa visão do comportamento das pessoas seguindo determinados ditames morais, né, contra a subversão desses valores. Né? Então a esquerda buscando subverter esses valores, né? Bolsonaro vendeu isso, eu não estou dizendo que a esquerda faça isso, estou dizendo que o Bolsonaro disse que a esquerda fazia, né, por meio, sei lá, de toda a coisa de gênero, debate de gênero, né? Então o Bolsonaro está dizendo, viu, eles estão querendo subverter os valores tradicionais da nossa sociedade, e você não quer isso. Você não quer isso. E aí você representa esses valores tradicionais da sociedade por meio do quê? Da família, né, dos símbolos que trazem a família, da religião, da pátria. Né? Família, religião e pátria são fundamentais no discurso conservador, porque elas transmitem a ideia de que existem regras acima de nós, hierarquias acima de nós, indivíduos, que é importante que nós sigamos para o bem da sociedade, para que a sociedade fique melhor. Tá? Então Bolsonaro, pela primeira vez, mobilizou isso. O PSDB nunca tinha feito isso. E Bolsonaro mantém uma fatia importante de seus simpatizantes, de seus eleitores, em função da mobilização desses símbolos. Não importa quem Bolsonaro é, quantas vezes ele casou, se separou, a questão não é essa. A questão é que o eleitor está vendo ele de longe. Está valorizando nele o que ele representa para ele, eleitor. O que Bolsonaro representa para ele, eleitor. E Bolsonaro fez isso. Então a polarização hoje é essa. Né? Para o bem, para o mal, quer dizer, eu não vou aqui ficar fazendo julgamento de valor se essa polarização é boa ou não. Eu só estou estranhando, né, que as pessoas agora critiquem muito essa polarização quando o Brasil sempre foi polarizado. Né? Só que no lugar de Bolsonaro era o PSDB. Agora que vem Bolsonaro, a polarização se tornou um problema.
dizer que ela é um problema do ponto de vista do PT, eu acho um equívoco, uma vez que o PT é moderado. Né? Lula é moderado, Lula foi moderado no governo. Eu só posso avaliar as ações de Lula pelo que ele realmente fez quando chegou no governo. Fez aliança com o Centrão, fez aliança com o MDB, adotou políticas públicas moderadas, colocou no Banco Central alguém que tinha vindo do banco, Henrique Meirelles, de carreira em banco, Henrique Meirelles, colocou na Fazenda, né, no início de seu governo, Palocci, com equipe econômica embaixo do Palocci, que radicalizou a política de superávit primário. Então, Lula, toda a demonstração de Lula sempre foi uma figura institucional que fez a disputa por dentro das instituições, sem falar diretamente com o povo, mas sim por dentro dos partidos políticos, por dentro do PT, fazendo aliança e valorizando políticos e partidos políticos. E as suas políticas econômicas e outras em outras áreas sempre foram muito moderadas. Então, a polarização do ponto de vista da existência do símbolo Lula, né, na minha visão, né, não significa radicalização. E do ponto de vista de Bolsonaro, pode ser sim radicalização, mas é muito mais mobilizar determinados valores morais que não foram mobilizados pelo PSDB. Até porque agora, em seu governo, Bolsonaro, mais recentemente, andou se moderando. Então fica aqui essa reflexão. De novo, peço a você, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga amigos, parentes para também participarem do meu canal de YouTube. Um grande abraço.